Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade sobre o acordo da Globo com 9 times que integram a Libra. Como é que vai funcionar a partir de agora? O acordo é oficial. Para completar, John Textor já causou situações parecidas a que ele está vivendo no futebol brasileiro, lá na Premier League da Inglaterra e na Ligue 1 do futebol francês. As últimas do mercado, bastidores, finanças e Marcos Braz explicando o porquê do não acordo com o volante Maicon. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista coletiva pouco depois da apresentação do Léo Ortiz e explicou que as negociações com o Maicon do Corinthians não deram certo porque o time ucraniano não aceitou a proposta. A frase do Braz foi a seguinte, abre aspas, se fizemos proposta para o Shakhtar é porque as coisas andaram bem com a outra ponta, empresário e jogador. O que acontece é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo, fecha aspas. Muita gente me cornetou, porque eu cheguei a dizer que o Maicon havia se acertado com o Flamengo. Marcos Braz acaba de confirmar a informação. Bora contar que nessa sexta-feira o Al Hilal de Jorge Jesus, Michael, Neymar, Malcom e companhia alcançou um recorde, 27 vitórias consecutivas. Só um clube na história do futebol mundial, no futebol masculino, havia conseguido tal sequência, o The New Saints, que é um time do país de Gales. Dessa maneira, New Saints e o Al Hilal são os vencedores por 27 partidas consecutivas e o Al Hilal ainda vai ter a chance de se tornar recordista de forma isolada caso vença sua próxima partida nessa sexta-feira. Triunfo por 3-1 contra o Al Riyadh pelo campeonato saudita. Bora falar agora sobre John Textor. Você sabe que o dono da SAF do Botafogo tá causando, né? Ele declarou que tem gravações em que árbitros de futebol no Brasil exigem, cobram o pagamento de propinas que não teriam sido pagas. E isso causou um enorme rebuliço a ponto de o STJD já ter convocado o dono da SAF do Botafogo para apresentar essas provas, senão ele vai se meter em maus lençóis. Não é a primeira vez que o Textor causa em uma competição onde ele tem clube. Você sabe, né? Além do Botafogo, o Textor também é dono do Crystal Palace na Premier League e do Lyon na França. No futebol francês, ele cobrou de forma áspera algo por parte dos dirigentes em relação à competitividade. A frase foi a seguinte: quem vai se interessar pelo campeonato francês e assistir na TV se sabemos quem vai ganhar? A crítica é em relação ao PSG e a todo o modus operandi da Liga Francesa, que não permite que outros times sejam mais competitivos para equiparar forças com o Clube de Paris. Já em relação à Premier League, o ataque se deu por conta da não permissão do fair play financeiro. A frase é a seguinte: não importa se você tem US$ 1 bilhão em dinheiro, porque você não tem permissão para gastá-lo. Você sabe que o fair play financeiro atua de forma mais severa na Premier League e você só vai gastar aquilo que você conseguir comprovar que o seu clube é capaz de gerar com receita. A impressão que deu é de que o Textor tinha intenção de colocar mais dinheiro no clube, mas não foi autorizado. Queria saber a sua opinião sobre John Textor. Você acha que ele faz bem ao futebol brasileiro ou se comporta como mais um dirigente daqui que esperneia em torno do seu clube, ainda que isso cause um enorme prejuízo? Ah, e diz também se você acha que ele tem essas gravações que comprovam que árbitros de futebol exigiam propina. Bora fechar o vídeo para contar que a Globo anunciou nessa sexta-feira um acordo com os clubes da Libra, exceção ao Corinthians. Na teoria seriam 10 times, sem o timão foram 9. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Esses 9 times terão direito a um contrato de R$ 1 bilhão e 300 milhões por temporada, além de 50% da receita líquida do pay-per-view. Estima-se que esse valor chegue a R$ 200 milhões. Na TV aberta, a grana vai ser dividida 40% de maneira igual, 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final. O pay-per-view é que vai continuar com as distorções bastante significativas. E a ausência do Corinthians no primeiro momento até soa ruim. Em vez de R$ 1 bilhão e 300 milhões, o valor vai cair em mais ou menos R$ 140 milhões. Isso se o Corinthians de fato fechar com um forte futebol.
Mas se esse bloco de 9 times perde 140 milhões de reais, a divisão acaba ficando melhor para todos os times. Isso porque a estimativa é de que o Corinthians fosse ter direito a algo entre 200 e 250 milhões de reais. Então perde-se 140 milhões, mas sai um clube que poderia ficar com até 250 milhões de reais. O bolo vai garantir mais dinheiro aos integrantes. Só um detalhezinho importante: de toda essa grana que eu citei, 3% será destinado a clubes que integram a Libra, mas jogam a Série B. Nicola, mas eles vão ter direito a só 3%. Calma. Além desses 3%, esses times também vão discutir com outras parceiras, eventualmente até com a Globo, um outro contrato para direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse acordo com a Globo prevê os anos de 2025, 26, 27, 28 e 29, direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa? É bom negócio, não é? Corinthians ainda não se posicionou se fica na Libra para fazer parte desse bloco ou se fecha com o Forte Futebol, sonhando com mais dinheiro. A ideia do Corinthians é receber no mínimo a mesma coisa que o Flamengo. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações importantes. Gabigol não tem permanência na próxima temporada, cravada pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ou seja, permanência indefinida ainda. Gabigol pode estar vivendo o seu último ano de Flamengo. Já já a gente vai explicar e contar o que Marcos Braz falou sobre a renovação de contrato do camisa 10 do Flamengo. Tem também mudança no time titular do Flamengo. Já vamos contar que mudança é essa. Braz também falou sobre o volante Maicon, que esteve na mira do Flamengo recentemente. Tem também renovação de contrato com a Adidas, tá? Vamos falar aqui. Mas, antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar os vídeos, né, com os amigos, com as amigas. Conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações? Antes de mais nada, vamos falar sobre John Textor, galera. Porque o John Textor deu uma entrevista ao jornal o Globo e disse que tem provas de propina envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro, que ia mostrar isso daqui a 30 dias. Eu falei hoje no SBT, eu não vou criticar o John Textor, porque de fato ele pode ter as provas. Agora, se ele não tiver essas provas, ele vai se tornar o maior fanfarrão da história envolvendo o futebol brasileiro, porque as acusações são graves, gente. Ele garantiu que tem áudio mostrando que árbitro está reclamando que não recebeu a sua propina. E quando ele fala propina, a palavra propina, é um absurdo, gente. Gente, isso é crime. Então ele vai ter que mostrar, ele vai ter que provar isso. É uma acusação extremamente grave. Tanto é que a ANAF, que é a Associação dos Árbitros, já veio publicamente pedindo para ele mostrar essas provas. A CBF já pediu, o STJD vai pedir. Das duas, uma: ou o John Textor vai revolucionar o futebol brasileiro, escancarar um esquema na arbitragem brasileira, ou vai se tornar um fanfarrão e pode até responder. Não sei, vocês advogados aí que estão acompanhando. Eu se eu fosse árbitro, eu queria processar esse cara. Imagina, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora. A torcida do Botafogo, obviamente, vai ficar desconfiando, vai ficar gritando propina, propina. Por quê? Porque o John Textor, digamos, presidente, dono da SAF do Botafogo, disse que tem provas de árbitros reclamando que não receberam a propina. Vamos aguardar. Eu estou falando isso aqui no vídeo porque isso envolve futebol brasileiro, isso envolve Flamengo. O próprio Marcos Braz falou hoje que espera que isso seja resolvido. E por falar em hoje também teve entrevista coletiva lá no Flamengo, Léo Ortiz falou, Marcos Braz, Bruno Spindel. Vou começar com o Léo Ortiz, que ele deu uma declaração muito bacana aqui, falando: o Flamengo traz muitas oportunidades para a carreira, uma visibilidade maior para a seleção. O que me chamou mais atenção foi a força e a qualidade do grupo e a oportunidade de vencer muitos títulos e entrar na história do Flamengo, que é sempre muito difícil, por todos os jogadores que passaram e fizeram história. Você entra para um seleto grupo de pessoas do mais alto nível no futebol. É uma oportunidade que não surge para qualquer jogador. Cara,
Eu gosto demais do futebol do Léo Ortiz, um jogador que saiu do futsal, enfim, tem uma boa saída de bola, algo que os defensores do Flamengo não tinham. Ele vai melhorar muito essa saída de bola. E eu gosto muito do discurso dele. É um cara que tem uma boa oratória, fala muito bem, então sabe se explicar muito bem publicamente. E em todas as entrevistas que ele dá envolvendo o Flamengo, ele sempre deixa claro o conhecimento que ele tem da grandeza que é vestir a camisa rubro-negra. Vai dar certo ou não? Não sei. Fato é que estou extremamente otimista com a chegada do Léo Ortiz. Tem tudo para dar certo, lembrando que ele será o camisa 3. Ele vai herdar o número 3, que era do Rodrigo Caio, uma responsabilidade muito grande. Depois do Léo Ortiz, Marcos Braz e Bruno Spindel ficaram à disposição da imprensa. Eu, obviamente, não estava lá, porque foi no mesmo horário do meu programa no SBT. Eu vou falar do Braz já negando, digamos assim, a narrativa que a imprensa de São Paulo está falando sobre o caso Flamengo, Maicon e Corinthians. Abre aspas para Marcos Braz. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar e foi recusada. Fica difícil que não tenha uma situação bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Eu não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez proposta ao Shakhtar, é porque as coisas andaram bem na outra ponta. O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta. A gente, por razões internas aqui, entendemos que poderia fazer contraproposta. Mas tinha a situação do prazo do dia 7, e o Flamengo não avançou nesta negociação em função também da demora. Perdemos muito tempo em relação ao Ortiz. Isso que aconteceu. A narrativa de São Paulo é editada. E aí Bruno Spindel pediu a palavra e falou: não procede a narrativa que estão querendo atribuir pelos setoristas que cobram o Corinthians. Como eu vou enviar a proposta para um time sem que eu ache as coisas não estavam bem adiantadas? Tem que ser muito menino, muito amador. A primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de vir para cá. Às vezes é escolha de vida. A gente sempre tem o cuidado. É só isso. Mas boa sorte para o Maicon e para o Corinthians. Gente, eles relataram tudo que eu falei aqui. Vocês acham mesmo que o Flamengo ia chegar lá no Shakhtar, ia fazer a proposta sem que soubesse que o Maicon não queria vir para o Flamengo? A verdade, vocês querem a verdade? O prazo ficou curto para o Maicon finalizar a operação, isso aí ficou nítido, o prazo era extremamente curto, e o Maicon ficou com medo de dizer sim, chegar e falar, pedir para sair do Flamengo, e aí a operação não ser finalizada a tempo e ele ficar mal no Corinthians. Isso é óbvio, está nítido para qualquer pessoa enxergar isso. Dizer que o Flamengo recebeu um não do Maicon, gente, não é, digamos, a narrativa correta, como eu estou usando a palavra que os dois dirigentes utilizaram. Então, pessoal, é óbvio que o Maicon não veio para o Flamengo por conta do curto prazo da janela de transferência. Se não fosse por isso, eu arriscaria dizer que o Maicon já estaria vestindo a camisa do Flamengo. E o Marcos Braz, nessa entrevista coletiva, falou sobre um outro assunto importante, envolvendo um jogador que já está no Flamengo, mas que pode dizer adeus em dezembro. Trata-se de Gabigol. O contrato dele vai até dezembro. A renovação de contrato está travada, emperrada, não tem nenhuma negociação nesse momento. E o Marcos Braz foi questionado sobre a situação do camisa 10. A resposta que ele deu foi: a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre o seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui. Ele não garante a permanência do Gabigol. Gente, estamos falando de uma renovação de contratos extremamente complicada. Eu não acho que o Gabigol vai chegar no meio do ano e vai assinar o pré-contrato, não. Mas eu acho que ele vai esperar até o final. Prevejo uma longa novela nessa, digamos, possível renovação de contrato do Gabigol. Uma longa novela. Porque nenhum clube vai querer contratar o Gabigol agora, sendo que ele pode sair de graça. Eu vejo uma longa novela. De repente o Gabigol pode utilizar o fato de ficar livre para poder ganhar mais em outro clube. Enfim, muita coisa ainda vai acontecer. A única certeza que a gente tem nesse momento, na verdade a única incerteza, é o futuro do Gabigol, se ele fica ou não. De resto, amigo,
é querer adivinhar, não tem jeito. E o provável Flamengo para pegar o Fluminense é Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E aí, pessoal, bom time? Na minha opinião, um bom time. Talvez eu botasse ali o Vinha na lateral esquerda, mas escolher o Ayrton Lucas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Estamos falando de um jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, inclusive. No cenário futebolístico do Flamengo, a discussão sobre o calendário brasileiro ressurgiu durante a apresentação do zagueiro Léo Ortiz. Os dirigentes não pouparam críticas à CBF, destacando a não paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, o que afetará o rubro-negro, segundo o vice-presidente Marcos Braz. Braz expressou a preocupação com a possível perda de até 6 jogadores do Flamengo durante o período da Copa América, questionando a decisão da CBF em não interromper o torneio. Ele ressaltou a falta de repercussão na imprensa sobre o assunto e cobrou maior atenção da mídia para a questão. O diretor de futebol Bruno Spindel foi ainda mais incisivo, criticando a escolha da CBF e destacando a sugestão de 12 clubes para trocar datas entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, visando minimizar os prejuízos. Diante da perspectiva de perder uma parte significativa do elenco durante a Copa América, Spindel reconheceu a gravidade da situação, mencionou a possibilidade de utilizar jogadores do Sub-20 e reiterou o compromisso do Flamengo em disputar o Brasileirão, apesar dos desafios impostos pelo calendário. O dirigente enfatizou que a postura da CBF, ao ignorar as sugestões dos clubes, compromete a isonomia esportiva e prejudica não apenas os times, mas também o valor do produto futebolístico.